Aleluia! Contemplo a tua imensa criação. Aleluia! A terra e o mar, a terra e o mar, o céu todo estrelado. Anuncia o que, irmão? Me vem falar da tua perfeição. Deixa eu ouvir a igreja, deixa eu ouvir a igreja. Vai, vocês. Aleluia. Aleluia. Irmão, Jesus voltando e nós cantando essa canção, Ronan, é lindo demais. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Erga a sua voz e cante nessa noite. Então minha alma canta a ti, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Repita mais uma vez para terminarmos. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Ele é grande, ele é grande. Aleluia. Grandioso és tu. Então minha alma canta. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Se é para Jesus é bem forte, aleluia. Podeis assentar. Eu já quero convidar aqui as crianças. Cadê as crianças? Vem aqui. Vamos abençoar as nossas crianças. Elas vão ali para o culto infantil, né, onde as nossas professoras estarão ali orientando-as. Eu quero convidar aqui o pastor Luzmar para fazer esta oração aqui para as nossas crianças, abençoando as nossas crianças para que elas possam receber a palavra de Deus ali de bom grado. Assentado como você está, estenda as suas mãos para cá, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, estamos diante da sua presença, ó Deus. Senhor, queremos suplicar as bênçãos do Senhor em favor das nossas crianças, Senhor. Deus, que elas possam aprender e ouvir da sua palavra e guardar a sua palavra no coração, ó Deus. Deus abençoe os seus pais, continue guardando, continua, Senhor, abençoando de uma forma muito especial. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. As crianças ali, eu quero com muito prazer pedir ao pastor João Pereira ficar de pé. É o nosso pastor dirigente ali em Teresópolis. A esposa, cadê a esposa? Ah, fica de pé, a esposa e toda a caravana ali de Teresópolis, fique de pé. Olha aí que maravilha. Ô, meu João, obrigado, hein? Vim aqui na sede hoje, os irmãos ali de Teresópolis. O que diremos a eles? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Podeis assentar. Bom, João, vem aqui para nós ouvirmos a tua voz, dá uma saudação aqui para a igreja. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Muito alegre, feliz com o Senhor,
com essa oportunidade de estarmos aqui, irmãos, juntamente com todos vocês nessa noite. Fico muito honrado por essa oportunidade. Bem, louvo a Deus, né, pela vida do pastor Josué, nosso pastor presidente, como também, amém, todos que, né, trabalha com ele nesse ministério, à frente desse trabalho. Amém? Obrigado aos pastores que nos confiou, né, nos tem confiado essa responsabilidade de estar ali diante do rebanho do Senhor Jesus. Amém? Estamos ali procurando dar o melhor de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Tem muitos irmãos aqui que eu conheço, né? Poderia começar pelo pastor Márcio, né? Pessoa que a gente aprendeu a amar em Cristo Jesus, né? Não vou citar o nome não, porque são muitos, hein? Mas, irmãos, uma alegria imensa. Quero agradecer à igreja, né, lá de Teresópolis, que não mediu esforço para estar conosco aqui. Amém? Todos os irmãos que o acompanham, não vou falar nome, também para não equivocar, mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só Ele para recompensar, viu, irmãos, cada esforço do irmão, né, para estar aqui. Tem certeza que Deus, Ele vai falar conosco nessa noite. Ele tem uma palavra, aleluia, de vida, de esperança, de salvação para nós nessa noite, amém? Eu queria deixar um versículo da palavra de Deus para a nossa reflexão nessa noite, né? Já agradecendo o pastor João Ataíde, amém, meu xará, né, irmãos? Que benção, né? Por esta rica oportunidade. Até brinquei ali, mas a brincadeira é um pouco séria, né, com o pastor Charles, amém? Hoje se cumpriu o que foi dito no cântico de Ana, né? O Senhor pega o pobre lá do pó, amém, e coloca para sentar entre os príncipes, né, irmãos? Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Está ali, amém, juntamente com aqueles nobres servos do Senhor. É uma honra, amém, um privilégio muito grande, né? Então, Salmo de número 27, no versículo 4, amém, uma palavra para nossa reflexão nessa noite, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Graças a Deus. Então receba essa palavra ao seu coração nesta noite. Pastor João Ataíde, obrigado, meu pastor, por essa oportunidade, viu? Uma honra poder estar adorando a Deus juntamente com vocês aqui nesta noite. Amém? Amém. Obrigado a você, obrigado à igreja de Teresópolis. Já quero nesse instante estar devolvendo aqui pastor Charles, que estará neste momento ministrando a palavra aos nossos corações. Obrigado, pastor João Ataídes. Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, todos os obreiros, pastores, que amam o que foi lido aqui pelo pastor João, né? Que amam estar na casa do Senhor, aprender neste templo, tirar um momento para estar aprendendo de Deus, né? Muito bom. Quero louvar a Deus pela vida do pastor João Pereira, irmãos. Quando eu cheguei em 2001, né, do Pará, cheguei aqui no estado de Goiás, eu fui exatamente para Teresópolis de Goiás, né? Eita, menina, rapaz, só dei uma passadinha aqui em Goiânia e fui ali em Teresópolis de Goiás. Na ocasião era o pastor Divino Gonçalves, estava pastoreando ali, né? Nós contribuímos ali naquela obra, 1 ano e 3 meses, né? Pastor João novo, rapaz, e a gente ali fizemos a obra de Deus. Deus abençoe a igreja de Teresópolis, né? Temos uma dívida de gratidão com essa igreja, né? A igreja que aprendemos a amar. Foi dali que Deus nos levou para vários lugares e hoje estamos aqui na sede, né? Graças a Deus. E a obra de Deus é assim, irmãos. Eu digo para Deus: Deus, eu estou na tua dependência. É bom quando nós nos colocamos na dependência de Deus, né? E é muito bom a gente estar alinhado com Deus, né? Queridos, você recebeu aí esse cartão,
Você recebeu aí? Todos receberam? Ficou alguém que não recebeu? Ó, tem alguém aqui que não recebeu. Você vai entender o propósito aqui desse cartão aqui. Está aqui, na frente aqui, a missionária Margarida, muito bem. Querido, esse mês, pastor Josué estabeleceu o mês da família, né? Então todas as palestras, todas as ministrações serão voltadas para a família, né? Para a família. Então este mês é o mês da família. Nós estamos aí na campanha aos domingos, né? Minha família, abaixo de Deus e acima de tudo, né? Então, esse mês nós vamos estar aí com o propósito do jejum. Vamos estar tirando esse mês. Então, você vai colocar o seu nome nesse cartãozinho aqui, você vai colocar o seu nome. Você vai colocar, se possível, o seu telefone e a quantidade de dias durante este mês. Pastor, esse mês eu consigo jejuar o mês todo em favor, em prol da minha família. Então você coloca aí. Pastor, eu consigo jejuar 20 dias, 15 dias, 10 dias, 5 dias. Então você vai colocar aí a quantidade de jejuns, né, que você vai estar ofertando a Deus, oferecendo a Deus em prol, em favor da sua família, tá bom? No final nós estaremos fazendo uma oração. E você vai estar trazendo aqui este panfleto, você vai estar depositando no altar do Senhor, tá bom? Você vai estar trazendo aqui no altar do Senhor, nós estaremos fazendo uma oração a Deus, você vai estar apresentando a Deus. Deus, eu estou aqui este mês, reservei esses dias para estar jejuando pela minha família, tá bom? Então no final da ministração, a gente vai estar aí orando em favor aí do seu propósito, jejum com propósito. Propósito é pela sua família. Aproveitando aí os irmãos, mesmo da forma que você está, livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4, apenas um versículo, versículo 16. Livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 16. Como hoje nós estamos iniciando uma série de estudos relacionado à família, e hoje se estabelece esse propósito de jejum, eu quero falar nesta noite, subordinado ao tema, a importância do jejum para a preservação da família, a importância da prática do jejum para a preservação da família. Esses tempos pós-modernos, irmãos, está sendo marcado pela desintegração da família. A coisa está séria, mas eu tenho certeza que Deus estará nos dando graça e a nossa família vai ser cada dia mais marcada, solidificada em Deus, pela palavra de Deus. Você encontrou aí, amém? Esther 4,16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecei, né? Perecei. Querido, então a proposta desse estudo, proposta deste ensino, enquanto igreja, é para que nós possamos redescobrir a prática, o exercício quase extinto de jejuar. Nós vivemos, querido, numa época que
como é difícil você reservar, você praticar o jejum, né? Mas o livro de Esther é uma narrativa bem elaborada. E ela relata bem, o livro relata bem como uma família, uma nação, um povo foi preservado. A temática central aqui do livro de Esther é essa preservação do povo de uma destruição eminente e devastadora. Nós vamos aqui perceber, querido, que Esther e todo o seu povo, eles foram vítima de uma trama ardilosa e diabólica. Quase foram varridos, esses judeus aí, ó. Quase foram extintos por causa de uma trama diabólica, né? Foi arquitetado um plano, um projeto hostil de extermínio por um arquirrival, inimigo do povo do judeu, chamado Amã. É um dos personagens deste livro, é um dos personagens deste enredo. Então, querido, você vai perceber que Amã, ele é o típico inimigo que intenta destruir as famílias, devastar casas e acabar com projetos, com sonhos, com os ideais e roubar a fidelidade ou a felicidade dos lares, das famílias. Amã, ele representa bem esta ação maligna e maléfica que há por trás aí, querendo destruir, querendo sorrateiramente avassalar as famílias. Mas eu tenho certeza que Deus tem um projeto diferente para as nossas vidas, para as nossas famílias. Você vai perceber aqui, querido, pelo livro de Esther, que como o poder do jejum, como a força do jejum é capaz de quebrar o intento maligno e satânico e diabólico, porque foi feito uma trama, foi arquitetado um projeto de extermínio em massa de todo aquele povo dos judeus. Mas o poder do jejum, quando Esther se levantou, se estabeleceu diante da nação com propósito específico, por meio do jejum, você vê que houve um livramento por parte de Deus, né? E como dizem por aí, o que na oração não resolve, o jejum quebra. O jejum ainda é uma arma poderosa que o cristão pode utilizar para desfazer todas as fortalezas e intentos de Satanás. Glória a Deus. Então, querido, a prática saudável e espiritual do jejum produz um resultado, causa um efeito surpreendente na vida do cristão. Querido, a gente precisa voltar, precisamos redescobrir este caminho que às vezes deixamos perder na trajetória desta caminhada, que é um jejum espiritual, um jejum bíblico, que é uma entrega, é um oferecimento para Deus. Mas eu tenho certeza, querido, que Deus vai estar dando graça à sua igreja e ao seu povo, que nesses dias, esses tempos marcados aí por muitas coisas, o jejum ele não pode desaparecer das nossas vidas, não pode desaparecer da igreja. O jejum é uma arma poderosa em Deus. Então, querido, o jejum ele tem a capacidade de nos aproximar de Deus. O jejum ele tem essa capacidade de nos tornar mais próximo de Deus. É como um elo de intimidade com Deus. O jejum também ele tem a capacidade de quebrantar a nossa alma, o nosso ser. Quando me valo do jejum, é como eu estivesse quebrantando a minha alma, o meu ser.
E quebrantar aqui dá a ideia de esmiuçar, de esmagalhar, dá a ideia de reduzir ao pó. Por isso que quando você olha no Antigo Testamento que na prática do jejum eles vestiam-se de pano de saco e cinza, esta é a ideia da humilhação, de você se reduzir, de você se quebrantar, de você se esfarelar na presença de Deus. O jejum, querido, também ele tem a capacidade de nos tornar mais sensíveis, tem a capacidade de nos tornar mais perceptíveis às coisas espirituais, né? O jejum, ele afina os nossos sensores espirituais diante de Deus, nos dá mais discernimento, deixa mais os nossos discernimentos mais aguçados. O jejum, ele tem essa capacidade. O jejum também tem a capacidade de crucificar o nosso eu, de mortificar a nossa carne, né? Ele reduz a nossa carne à servidão. Já dizia a máxima: de quem você é vencido, você se torna escravo. Se eu sou vencido pelo pecado, eu me torno escravo do pecado. Se eu sou vencido pelo mundo, eu me torno escravo do mundo. Se eu permito ser vencido pela carne, pelo diabo, eu vou ser escravo da carne, escravo do diabo. Mas se eu permitir ser vencido pelo Espírito, eu me torno servo do Deus vivo. Eu estreito o meu relacionamento com Ele. Então o jejum, ele tem essa capacidade, irmão, de mortificar, de reduzir a minha carne a nada, ao pó. Por isso que Paulo dizia que era como se ele esmurrasse, esbofeteasse a sua carne, quando ele estava se reservando em jejum, apresentando-se, consagrando a Deus. E o jejum, querido, ele também libera bênçãos inumeráveis, incontáveis. O jejum, através do jejum, eu alcanço o favor e as dádivas de Deus. Ah, Deus. O jejum, querido, ele é uma prática que jamais deve ser esquecida, deve ser renegado. O jejum, ele tem que ser uma prática constante em nossas vidas. Glória a Deus. Então, querido, só que a proposta desse estudo não é detalhar, não é esmiuçar sobre a temática do jejum aqui hoje. Não. A nossa proposta hoje é o jejum, ele podemos trazer um estudo, outra ocasião, né, mais sistematizado sobre o que é jejum, porque o jejum aborda temas importantes. O pastor Fabiano tem um estudo tremendo, ele me mostrou agora esses dias, né, que fala sobre o jejum. Precisamos mesmo massificar essa prática do jejum em nossas igrejas, através de mensagens, de pregações, né? É claro que o jejum bíblico tem no nosso meio tem alguns mitos, tem algumas lendas, tem algumas coisas que a gente assusta em relação ao jejum, mas quando você faz um estudo sistematizado, quando você aborda esse tema, você descobre coisas incríveis na Bíblia, né? Por exemplo, o que é o jejum à luz da Bíblia? Quando você estuda o que é o jejum à luz da Bíblia, você vai estudar sobre o conceito, a definição, o significado, né? Você vai entender que o jejum não é só se privar, não é só se abster, né? Não é essa abstinência parcial ou total de alimentos, não, vai muito mais, né? Vai muito mais além. O jejum, querido, tem uma importância tremenda no nosso meio. Também dentro do tema do jejum, tipos de jejum, modelos de jejum apresentado na Bíblia, né? Não é unânime entre os estudiosos, mas existe pelo menos 3 tipos de jejum apresentado na Bíblia, né? Também poderíamos estudar aqui hoje, mas não é a proposta desse estudo, né? Personagens bíblicos que exercitavam a prática do jejum, como Esté aqui, Moisés, que também tinha uma prática do jejum,
Daniel, é muito conhecido, né? O jejum de 21 dias de Daniel. Nós temos Elias, o próprio Jesus, que é a figura, que é o referencial maior, e entre outros personagens na Bíblia, que também se valia desta prática do jejum, né? E também dentro dessa temática, sobre a sistematização do jejum, você estudar o jejum, nós poderíamos estudar o tema sobre jejum sem resultados, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que estão jejuando, mas na verdade estão passando fome, né? Porque não apresentam um jejum bíblico, um jejum correto diante da palavra, né? Esse jejum sem resultado. Por exemplo, um jejum religioso, aquele jejum farisaico apresentado na Bíblia, né? Que os fariseus, esse jejum, ele não agrada, não satisfaz as exigências, né, de um jejum bíblico por Deus. Por exemplo, um jejum desequilibrado. Não, tem pessoas que não têm um equilíbrio na hora, no momento do jejum, passam dos limites, né? Não tem aquela sensatez na hora do jejum. Por exemplo, o jejum mal intencionado, né? Muitas pessoas aí fazendo jejum, mas com segundas intenções. Esse chamamos de jejum mal intencionado. Esse tipo de jejum também ele é sem resultados, ele não produz resultados, né? Tem também aquele jejum egoísta, né? Esse tipo de jejum também não produz resultado. E tem aquele jejum sem propósito, né? Esse jejum também sem propósito, ele não agrada, não satisfaz a Deus. Então são vários tipos de jejuns que não alcançam as exigências, né? E também a gente poderia estudar sobre a disciplina do jejum, ou seja, o que é o exercício correto na prática do jejum. Atitudes, hábitos, alvos, né? Propósitos, motivação. Irmãos, a motivação no jejum ela é tudo, né? O fator motivador no momento do jejum é tudo, né? E qual é o jejum bíblico aceitável a Deus? Isaías 58 diz, versículo 3, o povo de Israel dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso, né? Por que afligimos a tua alma e tu não observa? Então, há uma espécie de jejum que agrada a Deus, né? Então, querido, mas a nossa proposta aqui não é essa, a nossa proposta... E também tem o tema sobre a nova aliança, a perspectiva da nova aliança. É exigido o crente, ainda hoje, nos dias de hoje, jejuar? Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Porque é uma corrente que diz que não, o jejum era só nos tempos bíblicos, era naqueles tempos. Bom, mas o que a Bíblia diz sobre isso, né? Mas a Bíblia é independente se já fechou o canon, se nós estamos vivendo o período neotestamentário ou não, essa era, nós temos que apresentar a Deus em jejum. É o nosso sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Glória a Deus. Então, querido, a proposta aqui é a importância do jejum para a preservação da família, baseado aqui no livro de Esther, né? Como os líderes espirituais da nossa casa que somos, do nosso lar, a nossa postura, a nossa posição diante de Deus é o princípio de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa manteremos uma postura assim de servir ao Senhor. Então, querido, o jejum ele é uma arma poderosa que desfaz as fortalezas e blinda nosso lar de toda invertida sorrateira do inimigo. Por isso que o salmista, ele diz no Salmo 147, versículo de número 13, que diz: porque fortaleceu os ferrolhos, ou as trancas das tuas portas, e abençoou teus filhos dentro de ti. Olha essa blindagem. O jejum, ele tem essa capacidade de blindar, de proteger a nossa família, de guardar o nosso lar de toda invertida, sorrateira do inimigo, e de preservar o nosso lar de nenhum ataque eminente do inimigo, porque as mãos de Deus, o jejum atrai a mão de Deus para o nosso lar.
Glória a Deus. Então, querido, nesse estudo nós vamos ver aqui que Esther, ela se valeu desta arma poderosa. Esther, se você, aqui passando uma visão panorâmica aqui na história, no pano de fundo da história, Assuero era o grande rei da Pérsia, era o rei do momento, era o homem mais poderoso do momento. No versículo 1 do capítulo 1 vai dizer que ele governava aproximadamente sobre 127 províncias. Os 127 distritos, querido, que ele governava, que estava sobre o seu poder, que estava sobre o seu domínio, dava-se de uma extremidade, segundo lá o texto, diz que era da Índia até a Etiópia, a região que ele governava, a região que ele... Então Assuero, o grande rei do momento, o grande líder, e o feito mais poderoso de Assuero foi quando ele se faz uma aliança com os medos e invade Babilônia, destrói Babilônia, até então o grande império temido da época, e ali os medos e os persas invadiram Babilônia, né? E libertaram, permitiram que os judeus cativos voltassem para a cidade de Jerusalém, os desterrados de Jerusalém voltassem para as suas terras, né? Assuero, o grande rei daquele momento, querido, fez com que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, se rendesse diante daquela potência, né? Então Assuero, entre muitas conquistas, né, que teve, é destacado a Babilônia sobre a invertida deles, como eles venceram a Babilônia. Assuero era o grande rei e Vasti era a grande rainha do momento, querido. Agora veja o cenário, como Deus desenha este cenário, como Deus pinta este cenário. O rei Assuero promove um banquete para mostrar a beleza da sua esposa, para mostrar a formosura da sua rainha, e ele convida os reis, os príncipes, convida os nobres para aquele banquete, para a apresentação pública ali da sua rainha, e de repente Vasti, a rainha, ela diz não para o rei, não comparece ao banquete, não comparece ali ao lugar da cerimônia, desonrando assim ao chamado, ao convite do rei. O rei então é aconselhado pelos seus conselheiros para que destituísse Vasti, né, a rainha, do seu posto. E aí, querido, começa a ação de Deus, começa a mão de Deus aí. Quando Vasti, ela é destituída porque ela não comparece ali ao reinado, não comparece àquele banquete, né? De repente, amados e queridos irmãos, eu vejo a mão de Deus nisso aí, porque Deus já estava antecipando um problema que viria, que surgiria lá na frente. Na verdade, Deus queria exaltar, levantar Esther para ser a mulher que Deus estaria usando para livrar, para libertar os judeus da mão de Amã. Você vê a mão de Deus ali, querido. Quando Vasti foi destituída, Deus agiu. Por isso, querido, tem um momento da história que às vezes nós não percebemos o que acontece conosco. Mas neste momento, querido, temos a certeza que se nós não estivermos entendendo, mas lá na frente nós vamos entender. Lá na frente nós vamos ter o entendimento. Às vezes, queridas pessoas, mas como a Vasti, aí entra no cenário quem? Esther. Esther entra no cenário e ela vai agora por uma eleição. Ela se torna então a rainha, ela se torna então a grande mulher do Império Persa. Glória a Deus, querido. Você não sabe o que Deus já estava planejando. Deus já estava lá na frente, querido. Deus tem uma maneira toda especial de fazer acontecer algo em nossas vidas.
Deus tem uma maneira de trabalhar que às vezes não entendemos, às vezes não compreendemos, querido. Há um tempo da espera e há um tempo de entrar em cena. Há um tempo de ficarmos quietos, mas há um tempo de entrarmos em ação. Querido, agora chegou a vez agora de Esté, aquela menina órfã de pais e mães, aquela menina que estava lá escondida, que estava lá longe, distante, no anonimato. Agora de repente ela entra em evidência. Ela entra em evidência, porque Deus já estava traçando, oh aleluia, todo o perfil da história, o que iria acontecer. Deus tem uma maneira linda de trabalhar, querido. Deus tem uma maneira toda especial de trabalhar em nossas vidas. Não se preocupe o que está acontecendo com você. Há um momento da espera, mas há um momento de você entrar no cenário. Há um momento que você está no anonimato, mas há um momento de você entrar em evidência. Aguarda e espera o momento de Deus. Querido, através ali de um concurso, Esté, ela ganha aquele concurso como a moça mais linda, mais bela de todas as províncias, de todas as 127 províncias do Império Persa. Esté agora, ela é aclamada rainha do rei Assuero. Oh, aleluias. Querido, isso aqui é tremendo. Você não vai em nenhum momento perceber na escrita o nome de Deus. Não existe a palavra Deus no livro de Esté, mas ninguém pode negar a ação, a influência, o trabalhar de Deus nos bastidores deste livro. Deus estava trabalhando, Deus estava movimentando, Deus estava projetando, Deus estava cuidando dos mínimos detalhes. Uma moça esquecida se torna rainha de uma potência no momento e se torna rainha de um rei que estava em evidência, querido. Uma jovem judia. Vê se isso não é a ação e a mão de Deus ali naquele lugar. Por isso, querido, Esté, ela foi levantada, ela foi aclamada como rainha do Império Persa. Só, querido, que quando lá estava tudo bem, a rainha Esté agora era rainha, alcançou o posto alto, né? O seu tio Mardoqueu, né? Estava tudo bem, quando de repente Amã, possuído de um ódio infernal, de um ódio mortal e diabólico, intenta exterminar os judeus de uma vez por toda. Amã, querido, por uma decisão do rei Assuero, ele assume o posto mais alto, por uma decisão dele, própria do rei. Ele assume um posto mais alto do Império Persa. Amã se tornou, entre todos os príncipes, o segundo homem mais poderoso do império. Amã. O príncipe Amã se torna agora, ele galga um posto altíssimo no império. Abaixo de Assuero está Amã. Só que Amã, querido, ele possuído de um ódio mortal e diabólico, vai tentar exterminar todos os judeus ali do império. Amã, com a desculpa de que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão, ele, com essa desculpa de que Mardoqueu não se encurvava, porque possuído de um egoísmo, possuído de uma prepotência, Amã passou a exigir que todos se encurvassem, que todos se dobrassem perante ele. Quando eles estivessem passando, todos tinham que se inclinar. E Mardoqueu hesitou em se inclinar diante de Amã. Então ele
criou um ódio, uma ira mortal de Mardoqueu. E, amados e queridos irmãos, e consequentemente de todo o povo judeu. E ele chega diante do rei Assuero pedindo permissão para que ele pudesse exterminar. E o argumento dele era dizendo que existia um povo ali, um povo diferente, de costumes diferentes, de leis diferentes, de hábitos diferentes, que não obedeciam leis, que não respeitavam a autoridade. Então ele pede ali a autorização do rei Assuero para exterminar todo o povo de Israel. Então, baseado, querido, nessa declaração de que esse povo era um povo diferente, esse povo era um povo que não obedeciam às leis do Império Persa, ele pede autorização para que exterminasse toda a nação, todo o povo hebreu. Então a sentença estava decretada. Assuero então valida e dá permissão a Amã para dar sequência a este intento maligno e diabólico. Então, morte e extermínio para todos os judeus. Enviou carta para todos os príncipes, para todas as províncias, que todos os judeus deveriam morrer, todos os judeus deveriam ser exterminados. Ali estava, querido, lavrado a sentença daquele povo. Ali estava decretado o extermínio daquela nação. A nação dos judeus agora estava sendo ameaçada. Olha, irmãos, que perigo. Se Amã desse voga no seu intento em destruir todo aquele povo, certamente o plano de salvação estabelecido por Deus estava sendo comprometido. Porque da descendência dos judeus veria o Messias, o Cristo. Mas como Deus, Ele vela pela sua promessa. Aleluia! Como Deus vela pela sua palavra. Amã, ainda com esse intento diabólico de tentar exterminar os judeus, não teve êxodo, porque a mão de Deus estava ali. Porque a mão de Deus estava ali com aquele povo. Glória a Deus. Então, querido, quando Mardoqueu ficou sabendo deste tratado, ficou sabendo desta declaração de morte e extermínio para todos os judeus, Mardoqueu ou Mordecai, ele começa então a se lamentar, ficou muito entristecido com o intento de Amã, agora do primeiro-ministro do Império Persa. E Mardoqueu então, como sinal de lamentação, de tristeza, o texto diz, a história diz que ele se veste de pano, saco e cinza e começa a andar pelas ruas, lamentando, gritando no meio da cidade. O grito e o lamento de Mardoqueu chega até ao palácio, alcançou os ouvidos da rainha Ester. O lamento daquele moço em desespero para tentar, de alguma forma, que alguma coisa fizesse para barrar este intento de destruição em massa. Ele começa então a gritar, começa a aclamar. E Ester ouve-se os gritos de Mardoqueu. O grito de Mardoqueu então ele é ouvido. E Ester preocupa-se com o seu tio. Queria saber o que estava acontecendo com ele. Ela, numa vida palaciana, não sabia ainda deste decreto. Então ela envia mensageiros para saber o que estava acontecendo com o seu tio, com Mardoqueu. De repente os mensageiros chegam e Mardoqueu faz esta revelação assustadora. Ele diz, olha, diga para Ester, a rainha Ester, que o nosso povo, o povo dela, está sendo ameaçado de morte. Tem um decreto de Amã para exterminar todo o povo, para exterminar todos os judeus. Irmãos, e este era o decreto. Então ele pediu para que avisasse a ela, avise a ela
sobre esse decreto, sobre esse intento. Porque quem sabe não foi para isso que Deus a levantou, que Deus a permitiu, que ela fosse constituída rainha da Pérsia. Então, amados e queridos irmãos, quem sabe não foi para este propósito que ela foi levantada. Então os mensageiros chegam até a rainha Esté e fala para ela, diz, não, a coisa ficou mais séria, a coisa ficou mais assustadora, porque Amã intentou aí, lançou um decreto de extermínio para todos os judeus. E você precisa se levantar em favor do seu povo, para defender o seu povo. Querido, as palavras de Mardoqueu, no capítulo 4, versículo de número 13 e 14, um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, um dos textos mais impressionantes que eu acho na Bíblia, é o capítulo 4, versículo 13 e 14 de Esther, que diz assim, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Diga estas palavras para Esté, Mardoqueu, diga estas palavras para Esté, que não pense ela, não imagine ela, que ela está livre, que ela escapará, só porque ela faz parte do palácio. Ela também, pertence ao povo judeu. Então, amados e queridos irmãos, este texto ele é revelador. Esse texto ele revela algumas coisas muito importantes. Naamã havia declarado esta sentença de morte. Mardoqueu percebeu que o decreto era implacável. Por isso que ele disse para Esther, Esther, não fique pensando que você se escapará só porque você se tornou rainha, né, do rei Assuero. Querido, o intento ali o decreto era implacável. Mardoqueu ele percebeu. Mardoqueu percebeu que Esté precisava se posicionar. Como mulher de Deus, como serva de Deus, ela precisava se posicionar, ela precisava tomar uma postura diante daquela situação. Ela deveria tomar uma posição diante daquilo que estava acontecendo. Queridos, e assim eu vejo aqui nessa postura de Mardoqueu, dizendo para Esther que ela deveria tomar essa postura, tomar esta posição. E às vezes ficamos alheio àquilo que está acontecendo. Às vezes ficamos alheio àquilo que está acontecendo em nossa volta, em meio à nossa família. Mas que nós possamos se posicionar diante de Deus. Que nós possamos ter uma postura diante de Deus. Se colocar na presença de Deus, em favor do nosso povo, da nossa família, em favor da nossa casa, em favor do nosso lar. Que a nossa postura possa ser a de Esté. Ela disse, não, eu vou me levantar. Levantar-me-ei, eu vou me levantar. Quem sabe não foi para este momento, quem sabe não foi para este período que Deus me levantou. Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Deus tem um propósito especial na tua vida. Deus tem um propósito especial na tua casa. Deus tem um propósito especial no teu lar. Se de repente algo está invadindo a privacidade da tua casa, do teu lar, se existe algo ameaçador para tentar destruir, para tentar desintegrar a tua família, a nossa postura, o nosso posicionamento é este, é de Esther. Esther disse, não, foi para este momento que Deus me levantou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Mardoqueu viu em Esther a possibilidade, ele viu a esperança de acabar com aquele intento maligno. Esther era a mulher, era a pessoa certa, levantada por Deus, querido,
para acabar com aquele intento, para revogar aquele decreto. Então Mardoqueu pede ajuda a Esther. Se vale da posição de Esther, e a resposta de Esther foi imediata e à altura. E ela responde. Versículo 15 e 17 do capítulo 4. Então disse Esther que tornar-se a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o que Esther havia ordenado. Esther aqui, querido, tomou uma postura. Eu vou jejuar pela minha família. Eu vou me colocar em favor da minha família, do meu povo, da minha nação. Eu vou me levantar. A minha postura, nossa postura deve ser essa, querido. Nós não vamos ficar olhando para o tempo e percebendo e vendo a destruição nos rodeando, nos cercando, não. Querido, nós vamos nos levantar, nos posicionar diante de Deus. E eu sei que Deus estará nos dando graça. Deus estará nos ajudando em tempo oportuno. E a mão de Deus estará conosco. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esther, querido, então toma essa postura. Ela toma essa posição. Esther entendeu que era o momento, que era o tempo de silenciar. Era o tempo dela agir de uma outra forma. Aleluia. Ela mudou a estratégia. Querido, Jericó se conquista no grito. Filisteu se vence com queixada de jumento. Gigante se derruba na pedrada. Agora, meu irmão, decreto, sentença, extermínio, levante do inferno é ganho no silêncio do jejum. Aleluias, glória a Deus. Jesus declarou: essa casta, essa espécie de demônio não sai com jejum e oração. Existe coisa, meu irmão, é por isso, querido, que quando a oração não resolve, o jejum quebra. O jejum é o grito silencioso da alma. O jejum carrega o silêncio do vento e a força da tempestade. Irmão, nós não temos noção a força e o poder do jejum. Ah, meu irmão. O jejum esmiuça, quebra. Esther diz: quer ver? Vou resolver essa parada aí. Reúne o povo aí, põe o povo para jejuar. Eu quero ver se não vai acontecer. Ei, querido, tá difícil, parte para o jejum, vai para a oração, vai para a consagração, vai para os pés do Senhor. Esse intento diabólico, esse intento, esse extermínio, esta ação diabólica e infernal que está tentando destruir a tua casa e o teu lar, a tua família. Ei, aleluia, tem um jeito. Vai para o jejum, corre para a oração, meu irmão. Aleluia, 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 glória a Deus, né? Esther, querido, ele fez a coisa certa antes de agir por conta própria. Ela buscou o favor de Deus. Ela buscou o favor de Deus. Antes de alcançar graça aos olhos do rei, ela buscou a Deus. Porque segundo a lei, se ela entrasse no pátio real, e se o rei não estendesse o bastão, não estendesse o cetro, ela estava perdida. Ele não queria nem saber.
Mas, amados e queridos irmãos, Esther fez a escolha certa. Esther fez a coisa certa. Ela buscou primeiro o favor de Deus, para depois o agrado do rei. Aleluias. No terceiro dia de jejum, terceiro dia que ela estava jejuando, Esther finalmente foi ter com o rei. Ela decidiu ir ter com o rei. Ela poderia morrer imediatamente. Mas, querido, Esther alcançou graça. Quando ela entrou no pátio da casa real, ela alcançou graça diante do rei. Sabe por quê? Porque antes dela buscar o agrado do rei, ela buscou a graça de Deus. Oh, aleluias. Irmãos, as coisas se resolvem no jejum, na oração, se resolve no campo da espiritualidade. Não adianta tentarmos na força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Esther, ela achou graça diante do rei e foi recebida com todas as honrarias. Esther usou a estratégia certa e na hora certa. Meu irmão. Como Esther havia achado graça diante dos olhos do rei, ela disse: pronto, Deus está no negócio. Aleluia. Deus está na causa. Se rei, é o seguinte: eu estou aqui porque eu quero oferecer-lhe um banquete, um jantar. Olha a estratégia certa. E nesse jantar, eu gostaria de ter um convidado ilustre. Quem? Convida Amã também. Sim, será. E ela preparou-lhe um jantar. Amã ficou todo honroso, porque iria jantar na mesa do rei, junto com a rainha Esther. Ninguém sabia da nacionalidade dela. Esther é um nome persa. O nome dela, de judeus, é Radassa. Amã não sabia a nacionalidade de ninguém. Deus escondeu por orientação de Mardoqueu. Não diz quem você é. É assim, meu irmão. Tem um momento de escondermos, mas tem um momento de manifestarmos. Esther, ela usou a estratégia certa. Ela preparou um banquete. Quando ela viu que o rei o agradara, o rei percebeu que Esther tinha alguma coisa. Se preocupou com ela. Disse: o que tens, minha rainha? E ela disse: não, eu quero oferecer-lhe um jantar, um banquete muito especial. E convida Amã também para este jantar. A estratégia estava montada. Amã, o arqui-inimigo, o maior rival dos judeus, aquele que havia tramado para destruir, agora estava diante de Esther, perante o rei, estava lá. Estava jantando junto. E eu me recordo do Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Lá estava Esther, preparou um banquete especial. E eles, acabado o jantar, se deliciaram do jantar. O rei disse: minha rainha, percebo que você tem alguma coisa a me falar. O que tens? Ele disse: não, meu rei. Esther percebeu que não era o momento ainda. Existe a estratégia certa, o momento certo e o tempo certo. Fique atento a esses detalhes e Deus vai te dar vitória. Meu irmão, e Deus vai te dar vitória. Querido, então Esther, ela monta aquela estratégia, ela prepara aquela estratégia, mas ela sabia que aquele não era o momento dela agir, dela se revelar.
revelar sua intenção. Querido, o pior não é não agir nunca, mas é agir na hora errada. Tem pessoas que fazem a coisa certa, mas no momento errado. Não adianta. Tem que ser a coisa certa no momento certo. Esther teve essa percepção. Então o que ela propõe? Ela disse: não, meu rei, eu vou propor outro banquete. Amanhã, neste mesmo horário, eu quero oferecer-lhe um outro banquete. E o rei disse: muito bem. E ela disse: eu gostaria de novamente ter a presença de Amã. Ele ficou todo feliz. Nossa, alcancei o favor do rei e a graça da rainha. Então, querido, ela propôs esse banquete, pediu para que estivesse presente Naamã. Querido, quando se está na direção certa, fazendo a coisa certa e no momento certo, Deus faz acontecer. Deus, Ele faz acontecer. Fique atento, querido, a este detalhe. A mãe então sai do palácio, lisonjeado, todo por tanta honraria de ter jantado, banqueteado ali ao lado do rei e da rainha. Quando ele vai saindo, ele dá de encontro com Mardoqueu. Mardoqueu, na postura, permanece, ele passa. A ira toma conta do coração de Amã. Ele chega em casa e conta para sua esposa, para sua mulher, Zeres e seus amigos, e como Mardoqueu havia lhe tratado. Então a sua esposa e os amigos orientam para que ele fizesse uma forca, para que enforcasse Mardoqueu. Ele gostou da proposta. Amã achou a ideia brilhante. E ele pensou: eu sou um homem honrado. Eu sou um homem que tem o favor do rei, a graça da rainha. Então eu vou exterminar Mardoqueu. Vou enforcá-lo amanhã cedo. Mas veja o que aconteceu. Na noite que antecedia o banquete, por providência de Deus, o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ele pediu para um dos seus servos trazer o livro das crônicas. Ele pediu que os seus servos trouxessem ali para ele ler alguma coisa. Os servos trouxeram os registros da história dos reis, porque todos os reis eram relatados a sua história do dia a dia. E quando Assuero, o rei, abre ali aquele livro da história, o livro das crônicas dos reis, ele abre bem na página que Mardoqueu, ele descobriu uma trama para assassinar o rei. Havia 2 dos empregados que tramaram para assassinar aquele rei. O rei Assuero. E Mardoqueu fez saber ao rei. Querido, o rei Assuero ficou encantado, disse: mas como, o que fizeram para este homem? Que honraria deram para este homem? E alguém disse: não fizeram nada até agora por este homem. Ele disse: como não fizeram nada? Pois amanhã eu vou honrá-lo. Aleluia. Já era Deus trabalhando, querido. No dia seguinte, quem entra no palácio? Amã, todo orgulhoso, e disse: hoje é o meu dia. E realmente, irmãos, quando ele entra no palácio, o rei pergunta: quem está entrando aí? Um dos servos diz: é Amã. Ele disse: então traga-me aqui. Ele disse, e quando introduzem a presença do rei Assuero, o rei Assuero pergunta a Amã: Amã, o que se faz ao homem que honraria eu devo dar? Um homem que descobriu um intento, que salvou, que preservou a vida do rei. E Amã disse: certamente vai ser esse. É esse moço aí, é eu,
que você é contemplado, que você é honrado. Amados e queridos irmãos, quando ele pensava que era ele, o rei Assuero disse: não é você, é Mardoqueu, digno das mais altas homenagens. Oh, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Honra Mardoqueu. Você disse que ele deveria andar no meu cavalo, então ele vai andar no meu cavalo. Você disse que ele deveria usar a minha coroa, ele vai usar a minha coroa. Você disse que ele deveria andar pela cidade, dizendo: este é o homem a quem o rei agrada. Então faça isso. Você vai fazer isso. Escolha um dos príncipes, então você vai fazer isso. E lá estava, querido Amã. Lá estava Mardoqueu sentado no cavalo real, com as vestes reais, com a coroa real, andando pela cidade. E Amã puxando ali o cavalo e dizendo: este é o homem a quem o rei agrada. Este é o homem a quem o rei agradou. Aleluia! Glória a Deus. Mas, querido, o pior ainda estava por vir. Na hora do banquete, ele chega lá todo triste. E a rainha Esther revela: meu rei, este homem quer exterminar todo o meu povo, a mim e ao meu povo. O rei diz: como é que é? Ele quer exterminar todo o meu povo e a mim também. Amados e queridos irmãos, naquele mesmo momento, alguém disse: olha, rei, e ele preparou uma forca para Mardoqueu. Ele iria enforcá-lo. O rei declarou a sentença. Então, a forca que estava preparada para Mardoqueu será agora para ti. Morte. Se coloque de pé, igreja. Aleluias. Meu Deus. Tem coisas que não recebemos de imediato, querido, porque é lá na frente que vai fazer sentido. Deus não permitiu que Mardoqueu fosse honrado no momento que ele descobriu a trama. Porque lá na frente, Deus estava vendo lá na frente. Tem coisa que Deus não faz por você agora, aqui, porque é lá na frente que Ele vai fazer. Mas o importante é que Ele vai fazer. Oh, aleluia, aleluia. Querido, a conclusão é esta. Eu concluo aqui com Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti, contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu lar, contra a tua, aleluia, contra os teus, não prosperará, não prosperará. Não vai ter ferramenta, não vai ter parafernália que vai resistir à mão de Deus, o intento de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que se dão ao jejum, aqueles que se aplicam ao jejum, aqueles que entendem o valor e a importância de separar-se para Deus. Oh, irmãos, descobre algo tremendo. Aleluia, aleluias. Eu gostaria que você agora, da forma como você está, você pegasse o seu papel, saísse e trouxesse aqui, irmãos, no altar do Senhor. Colocasse aqui no altar do Senhor. Vem, eu já estou colocando o meu aqui. Aleluia, aleluia. Vem, traga, Deus, aqui. Eu vou jejuar pela minha família. Eu vou jejuar por esta causa. Eu vou jejuar pela minha casa, pelo meu lar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Irmão, nós já estaremos, coloque aqui no altar, é no altar de Deus. Eita Deus, como cheiro suave, chegará nas narinas de Deus. Chegará nas narinas de Deus, nas narinas de Deus. Assim, Mardoqueu, Esther e todo aquele povo foi preservado pela mão de Deus.
Eita Deus. Deus, aleluia. Xandará, balabá, surianda. Traga, irmãos, traga, coloca aqui, Deus, aqui, Senhor, é os meus dias de jejuns. Eu ofereço a Ti, eu entrego a Ti, eu oferto a Ti, eu coloco nas Tuas mãos, Deus, pela minha família. Deus, todo intento, todo projeto vai ser desfeito, todo projeto vai ser destruído, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Que podes fazer. Eu aprendi a te adorar, traga. Que é. Dele venho, sim, eu amei. Aleluia. Somente Deus. Tem caneta, quem não conseguiu ainda escrever, os diáconos, levante a mão. Aleluia. Louvor. Vai, querido Deus, Deus está. Se Deus fizer esta palavra, Deus, assim como Deus usou Esther para libertar aquela nação, Deus também estará promovendo libertação para a tua casa, para a tua família. Oh, aleluia! Sendo Deus, vai, Deus, vai trabalhando. Se curado eu for, Deus vai agindo. Se tudo der certo, assim como Deus livrou a nação dos hebreus de serem exterminados, Deus vai eu livrar não a tua adoro família. pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia, traga, querido. Eu não adoro pelo Eu oro pela minha faz, mas eu oro pela minha pelo família. que Ele é. Eu jejum pela Haja minha o que família. houver, sempre serás Deus. Este é o mês da família. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Vem, querido. Ele é Deus. Se aleluia. curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Aleluia. Ele é Deus. Beleza. E se não der, Aleluia. continua sendo Deus. Deus vai livrar a tua família de desastres iminentes. Deus vai proteger a tua família de todo intento maligno, satânico e diabólico. Nenhuma praga chegará na tua tenda. A tua família está debaixo do altar de Deus. Eu quero chamar aqui os pastores, os vice-presidentes. Vamos aqui, pastor Doriel, pastor João Ataíde. Vamos ministrar aqui uma oração por esses pedidos aqui de oração. Aleluia, por esses jejuns aqui. São jejuns, irmãos. São propósitos estabelecidos diante de Deus. Estende as suas mãos para cá, querido. Para cá, estenda as suas mãos. Nós vamos agora aqui estar orando a Deus, apresentando a Deus, em nome de Jesus. E Deus vai estar fazendo coisas tremendas no meio da tua família, no meio da tua casa. Te prepara, pastor Fabiano. Vamos orar. Senhor Deus querido, estão aqui, Senhor Jesus, apresentados diante da sua presença, ó Pai amado, cada pedido desse. E nessa noite, ó Deus amado, há um propósito, há uma vida, há um enlace familiar aqui, ó Deus amado, escrito nesses papéis. Meu Pai querido, e cada um tem uma dor, um sentimento. E nesse instante, ó Deus amado, estão aqui esses propósitos. E no início desta campanha, ó Deus amado, nós queremos pedir ao Senhor que venha abençoar cada um segundo aquilo que propôs no coração. Que as nossas famílias, ó Deus amado, através dos jejuns, sejam alcançadas por Ti, sejam abençoadas por Ti. Que cada um, ó Deus querido, seja abençoado em o Teu nome. Nós pedimos ao Senhor e nós abençoamos, ó Deus amado, as nossas famílias. Cada pedido, ó Deus, atenta para cada um nessa noite. Assim nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te pedimos. Abençoa, Deus, a nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Eu não adoro pelo que Aplauda o Senhor, queridos.
mas Aleluia. eu adoro vê-lo. Tua família está debaixo do altar de Deus, debaixo das mãos poderosas do Senhor. Aleluia. Nenhum mal te alcançará, porque você está debaixo das mãos do Senhor. Aleluia. Amém. Querido, esse jejum vai fazer, rapaz, é mistério, irmãos. Queridos, ainda de pé, neste momento da oferta. A oferta, ela é um momento muito especial. Eu quero agora conclamar a esta igreja que nós possamos também, mais uma vez, tirar uma oferta especial aqui nesta noite. Uma oferta especial. Esta oferta, querido, é uma oferta para abençoar a vida de alguém. Abençoar a vida de alguém, querido. Querido, você sabe o que é você estar precisando, estar necessitado. Então nós vamos estar aqui hoje, semeando em uma terra fértil. Pegue a sua oferta, pegue o seu cartão. Pastor, eu não tenho cédula aqui, mas eu tenho o meu cartão. Semeie também. Deus vai estar te abençoando de uma forma poderosa. Levante a tua mão aos céus. Levante a tua mão a Deus. Oh, aleluia. A oferta agradável a Deus não é mensurada pelo tamanho, pelo volume, pela quantidade, mas é pela importância, pelo propósito e pela qualidade que você dá a ela. É isso, irmãos. É isso que pesa. A oferta aceitável a Deus é esta. Então diga: Deus, aceite. A nossa preocupação é: Deus, o Senhor está recebendo esta oferta? O Senhor está recebendo esta oferta? Eu sei que Deus está recebendo a tua oferta, porque parte de um coração contrito e quebrantado. E tem um propósito especial nesta oferta. Tem um propósito específico nesta oferta. Ore comigo. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, pelos ofertantes da tua casa. Eu oro agora, Senhor, por cada um deles, ó Deus. Que a tua bênção, que a tua graça, que o teu favor possa alcançá-los. Em nome de Jesus, derrame a tua graça soberanamente, Deus. Derrama, Senhor, de uma forma toda especial. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar o lar, a casa, a família, os negócios, o projeto, os projetos, em tudo, Deus, possa alcançar a plenitude do favor de Deus. Em nome de Jesus. Vem, traga a sua oferta em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Obrigado. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Obrigado. Deus abençoe, Evelina. Deus abençoe Ministério de Louvor, adoração. Esses meninos são 10, né? Maravilha.
Queridos, quero já encerrando, mas quero aqui dar as boas-vindas ao evangelista José Fernandes, é pai da diaconisa Vanete, ali de São Miguel do Araguaia. Onde está o nosso? Ah, tá aqui, maravilha, rapaz, mas que simpático, irmão, tá de parabéns pelo pai, viu? Vamos dar uma forte salva de palmas em louvor a Deus, vida do evangelista José Fernandes, né? A paz, graças a Deus. Também está conosco Cliomar Protásio, né? E Marina Oliveira. Está? Olha só, Deus abençoe grandemente. Dos irmãos, Pastor Felipe Moreno, recebe aí, irmão Cliomar, né? Dê um abraço nele, está atrás de você. Esse que está atrás aí do seu lado, muito bem. Dê um abraço nele aí, em nome de nossa igreja. Os irmãos possam estar cumprimentando. Tem mais alguém que nos visita aqui nesta noite? Deus abençoe a todos. Quero convidar aqui o evangelista Amarildo, né? Hoje é um dia muito especial para ele, viu, irmãos? Hoje é um dia, é hoje mesmo? Então vem aqui, hoje é o dia do seu aniversário. Tem mais alguém que está aniversariando hoje, irmãos? Ou foi ontem? Para nós estarmos orando, vamos colocar-nos de pé toda a igreja. Sobe aqui. Queridos, a ausência do nosso pastor Josué e da pastora Simone é sentida, porque eles estão em viagem, tá? Eles viajaram ontem mesmo, tá? Esse momento que a pastora Simone está vivendo, né? Eles estão vivendo, então eles tiraram esse momento para estar se recompondo, renovando as forças. Então vamos estar em constante oração pelos nossos pastores, são os nossos líderes, né? Aqueles que presidem sobre nós. Então, que possamos estar orando por eles, tá? Quero dar os avisos. Amanhã tem a tarde da vitória, inicia-se os trabalhos, viu? Das irmãs, é uma bênção. Todas as 15 horas, irmãos, aqui, nosso auditório ali, sido uma bênção mesmo, viu? Quinta-feira tem a culto de campanha, quinta da vitória, tá? Tempo de mudança, viu? Tem sido uma bênção, viu? Sábado, querido, todos os obreiros, toda a liderança, nós temos consagração, viu, irmão? Sábado que vem é consagração. Estaremos aqui consagrando a nossa vida a Deus. Então que os irmãos possam vir 8h30, né, da manhã. Não se preocupe, tem um almoço, eu ia falar janta, irmão. Tem um almoço especial, né? Para você, não se preocupe com o almoço, tá bom? E às 15 horas, nossa reunião de obreiros, tá? Às 18h30, o Conecta, um trabalho especial aí dos jovens, tá bom? Então, semana recheada na presença do Senhor. Quero convidar aqui o pastor Doriel para estar fazendo esta oração, tá? Nos despedindo em oração, nosso Deus. E domingo, querido, não esquecendo a escola bíblica dominical, viu? Domingo e a ceia à noite, né? Nós temos 2 cultos de ceia, às 17 horas, né? Nosso primeiro culto, e às 18h45. Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite abençoada e orar também pelo Amarildo, que faz mais um ano de vida, mais um aniversário. Querido Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, ó Deus amado, por esta noite, pela palavra que recebemos da parte do Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, agradecido pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus bendito, de prestarmos nosso culto e adoração a Ti. Pai, continue, ó Pai, abençoando a cada um de nós, derramando sobre cada um de nós a Tua graça, a Tua bênção, e que nós possamos, ó Pai, cada dia crescer no conhecimento, ó Pai amado, e na obediência à Tua palavra. Abençoa o irmão Amarildo, ó Pai, que completa mais um ano de vida. Abençoa ele, o seu ministério, a sua vida, a sua família. Despede-nos em paz, ó Pai, para nossas casas, e que nos dá uma semana, restante semana, abençoado na Tua presença. É a oração que fazemos nesta oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer pastor João Pereira, toda a congregação ali de Teresópolis, de Goiás. Povo abençoado, viu? Ei, vocês são especiais, viu? Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Se você disse amém, abrace alguém, abrace, mas não aperte.